Bom dia, aqui é o programa Prevenir. Nós vamos falar hoje com o Bruno Caos, que é advogado e assistente da área programática da UNAIDS. E nós vamos falar principalmente sobre o Dezembro Vermelho, né? Estamos em dezembro, vamos falar sobre o mês da prevenção do HIV/AIDS. Então, Bruno, bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos começar pelo Dezembro Vermelho, então. Por que essa data? Muito obrigado, Milton. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar então pelo Dezembro Vermelho. Então, por que essa data, né? O Dezembro Vermelho ele foi criado no sentido de mobilizar esforços, né, tanto da sociedade civil quanto de governos locais, enfim, para o Dia Mundial da AIDS e mobilizar esses esforços no enfrentamento da epidemia de HIV. É um momento muito oportuno, né, para a gente lembrar também da nossa história, né, de luta contra o HIV, contra a AIDS, e também para fortalecer as metas, né, do UNAIDS. Quais são as nossas metas atuais, né, que a gente tem hoje programado para 2030, para vislumbrar o fim da epidemia de AIDS, né? A gente tem como lema nesse momento acabar com as desigualdades, acabar com a AIDS e acabar com as pandemias. A UNAIDS é o que exatamente, Bruno? A UNAIDS, ela foi criada há 25 anos atrás. Ela foi um esforço, assim, foi um esforço conjunto das Nações Unidas que reuniu agências, programas e fundos também para mobilizar esforços para o enfrentamento da epidemia de HIV. A representação do UNAIDS aqui no Brasil, né, é importante marcar para que as pessoas saibam mais, ela iniciou nos anos 2000. E no Brasil, a gente trabalha aqui muito próximo da gestão pública, dos governos locais e da sociedade civil, implementando ações, mobilizando a sociedade civil para implementar ações. Falar um pouquinho das nossas iniciativas, assim, para que as pessoas saibam um pouco do que a gente faz, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma das iniciativas que é o Fast Track Cities, que é um movimento para acelerar respostas ao enfrentamento do HIV. E esse movimento acaba mobilizando, então, cidades e governos para o enfrentamento da epidemia. Além do Fast Track, a gente tem outras iniciativas que são bem interessantes, como produção de cursos, né, materiais, e a gente tem também estímulo e valorização também do papel da sociedade civil. A gente sabe que a sociedade civil organizada ela tem um papel crucial no enfrentamento da epidemia de HIV aqui no Brasil, e a gente, então, estimula a sociedade civil, né, nas respostas no enfrentamento do HIV. Vocês têm recursos ou vocês são mais uma... Vocês fazem link entre governos e coisa? Como é que é? Como é que funciona isso? Então, o NAIDS tem recursos próprios, né, e também tem recursos que acabam sendo também alocados, né, para mobilizar essas ações, né. Então, aproveitando ainda falar sobre uma das nossas iniciativas que foram bem bacanas, né, uma dessas mobilizações foi o curso Zero Discriminação em HIV/AIDS. Foi um curso que foi coordenado, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, em parceria com a Abraço, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E esse curso, Milton, é bem bacana porque o foco dele são profissionais de saúde, profissionais da proteção social, e ele tem como objetivo não só apenas difundir conhecimentos sobre HIV/AIDS, mas outros temas que são correlatos. Fornece um certificado de 90 horas, e esse curso está disponível de forma gratuita. Então, qualquer um pode acessar, qualquer um pode fazer. Tem esse foco do público-alvo, mas é muito interessante para que qualquer profissional possa se apropriar e se atualizar, né, sobre os temas de HIV. Aonde é que está o curso? O curso está disponível na plataforma Lumina da URGS, ou também pelo nosso site do UNAIDS, a pessoa pode acessar www.unaids.org.br. E o curso se chama Zero Discriminação. Quer dizer que existe discriminação, né? A gente sabe que existe discriminação em relação ao tema, mas já não era para ter mais, né? Faz 40 anos já que a AIDS surgiu. Então, quer dizer, por que ainda persiste isso? Então, mais de 40 anos de enfrentamento da epidemia de HIV, a gente já teve avanços fantásticos, né, no campo biomédico, a ampliação do acesso aos antirretrovirais, a gratuidade, a lei de gratuidade, né, que é uma conquista muito grande aqui no Brasil, dos movimentos sociais, principalmente.
No entanto, estigma e discriminação ainda é uma barreira, né, muito forte no enfrentamento da epidemia. Então, o porquê que isso ocorre é que realmente a gente precisa ainda mobilizar esforços para o enfrentamento do estigma e da discriminação e debater abertamente em público a AIDS e o HIV como temas que são de todas as pessoas e que afetam todas as pessoas. Não são temas isolados de grupos específicos, de populações específicas na sociedade. A gente sabe que algumas populações são mais afetadas pelo HIV, né? Populações específicas, pessoas trans, gays, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas negras que são mais afetadas. Mas isso não significa que a AIDS está limitada a essas populações. A AIDS e a HIV afetam a todos e todas. E o tratamento melhorou, né, nesses últimos anos. Eu acho que a pessoa vive muito melhor e vive quase que como com uma doença crônica, né? Talvez ela já nem venha a óbito por causa de ser portadora do vírus. Mudou muito em relação a 40 anos atrás. E as pessoas, a impressão que eu tenho é que desconhecem isso também, né? Uhum, sim, há muito desconhecimento ainda, né, sobre esses avanços e por isso que a produzir, por exemplo, materiais de comunicação, informação, dissipar informações seguras, isso é muito importante. O papel, né, das universidades é muito importante reforçar, né? O NIDES tem isso como uma das, um dos objetivos, né, que é estimular a produção também de materiais seguros, informação segura, também em pesquisas, né, a gente tem o Stigma Index, que é uma pesquisa muito interessante que é realizada sobre o índice de estigma nos serviços de saúde. E então, assim, como há muito desconhecimento ainda sobre o que é HIV, sobre o que é AIDS, como que afeta, como que eu acesso também o antirretroviral, se eu me descubro sendo uma pessoa vivendo com HIV, ou como que eu acesso a prevenção também, porque isso é muito importante. Os avanços que a gente teve no campo biomédico, eles acabaram também trazendo, né, como uma questão central a questão da prevenção ao HIV. Então, hoje, pessoas com HIV, pessoas vivendo com HIV, enfim, então todo mundo está dentro, né, desse pacote para a gente pensar e mobilizar os esforços para o fim da epidemia de AIDS. Você acha que hoje em dia o esforço vai estar muito mais na questão social do que na questão biomédica, vamos dizer assim, porque por causa dos avanços, a impressão é que o tratamento evoluiu muito mais do que a nossa postura em relação à doença, né? A relação do preconceito, a vulnerabilidade social, acho que isso influencia, acho que está uma disparidade aí agora, né? Teria que avançar mais nessa segunda área do social, vamos dizer assim, do cultural, né? Exatamente. Acho que isso retoma um pouco o tema do nosso Dezembro Vermelho, né, que é de acabar com as desigualdades. Porque enquanto a gente teve avanços biomédicos muito significativos e esses avanços eles foram incorporados, principalmente no Brasil. O Brasil tem uma resposta muito elogiada no mundo todo, né, por sempre incorporar essas inovações. A gente, no campo social, a gente ainda tem esses gaps, essa distância muito grande. Por isso que hoje acabar com as desigualdades é um dos nossos lemas, né? A gente precisa trazer a questão do estigma e da discriminação como questões centrais, porque estigma e discriminação levam as pessoas a óbito, levam as pessoas a iniciar tardiamente o tratamento, a não irem aos serviços, procurar o serviço para testagem. Estigma e discriminação gera medo nas pessoas, né? E a gente não pode, a gente tem que desconectar a AIDS e o HIV do medo, como você falou, é uma doença crônica hoje. Então, a gente precisa desconectar e enxergar ela como mais uma questão de saúde na sociedade. E você acha que quem não se vê dentro desse padrão, vamos dizer assim, alguém, sei lá, que é casado, o padrão heterossexual, que vai na igreja fim de semana, em geral a tendência é achar que não tem nada a ver com isso, né? Mas eu acho que a pandemia veio para mostrar que nós estamos todos interligados, que não adianta você achar que não faz parte, que você faz parte de um todo. Embora o seu risco, né, o risco dessa pessoa que eu citei pode ser menor, mas ele existe também.
E ela pode contribuir com a melhora para diminuir esse estigma, né? Para diminuir o preconceito e de ser mais humano em relação a esse sentido. Exato. Eu acho que você traz aí uma questão bem legal que é isso. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, né? Essa frase. Acho que muita gente ainda repete isso quando o HIV é uma questão de todo mundo, né? O HIV, as ISTs e as outras questões que estão associadas, outros fatores, né? Porque falar de HIV também é falar sobre outras questões que nos afetam, né? Sobre pobreza, sobre questões de gênero, sexualidade, são dimensões da vida humana, né? Da vida das pessoas. Então, o HIV tem que estar na mesa, né? Das pessoas, das famílias, né? Para discutir com os adolescentes, discutir com os jovens, discutir com todo mundo, né? E hoje a gente, diante de todos os avanços que a gente teve, né, a gente tem hoje profilaxia pré-exposição, pós-exposição, enfim, no campo da prevenção a gente tem avanços muito significativos, muito importantes, que estão no SUS, né, esse mundo de saúde, de forma gratuita, né, para todas as pessoas. A gente precisa falar sobre isso, né, para ampliar esse acesso, né, das pessoas a esses bens que estão disponíveis. Já que você falou da profilaxia pré-exposição e pós-exposição, da PEP, da PrEP, a gente gravou um vídeo com a Cristiane do Saipenha, que é uma psicóloga, falando bem explicadinho sobre isso, sobre a data, quando tem que tomar, quando não tem. Então vai estar também no canal aqui, comemorando, celebrando o Dezembro Vermelho. Legal. E, Bruno, eu acho que a gente tocou em bastante coisa, falou bastante coisa. Faltou alguma coisa pra gente falar? Bom, eu só gostaria de deixar uma mensagem do NAIDS, né, que quem quiser conhecer mais as nossas ações pode acessar a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente tem várias ações muito interessantes, muito legais, que é importante que as pessoas, né, se apropriem. Acho que hoje uma das questões fundamentais para o NAIDS é como pensar na comunicação, né? A gente está numa época de fake news, de informações inseguras sobre HIV/AIDS, e a gente tem uma preocupação muito grande em como difundir informações seguras. Então, quem quiser saber mais sobre HIV, sobre prevenção e sobre outros temas que são relacionados, busquem as nossas redes, acessem, e também para ter mais conhecimento sobre o nosso papel aqui no Brasil, que é fundamental os esforços que a gente tem mobilizado, né, com sociedade civil e governo para realmente vislumbrar um fim da epidemia de AIDS, né? A gente acredita que isso é possível, uma meta muito ambiciosa, sim, mas é uma meta que a gente persegue, né, enquanto UNAIDS, enquanto Programa Conjunto das Nações Unidas. Então, muito obrigado. Imagina, obrigado a você. O Bruno, uma última pergunta que agora eu pensei. A minha geração pegou o começo da AIDS, né? Então traz um certo medo, um estigma, ninguém sabia o que era, tal. Pegando uma pessoa nascida nos anos 2000, a relação é diferente. Você acha que essa geração mais jovem tem menos medo de pegar AIDS e se liga menos na prevenção, ou você acha que é igual? Acho que ainda é uma questão muito subjetiva, assim, como eu te disse, a discriminação e o estigma ainda acompanham, né, as questões de HIV/AIDS, né, ainda acompanham como uma barreira muito forte. Então a gente ouve muito que os jovens não têm mais medo, mas eu confesso que às vezes eu me coloco um ponto de interrogação sobre essas questões, não tenho uma resposta específica sobre isso, mas fato é que ter HIV naquela época dos anos 80 para ter hoje, né, em 2020, é completamente diferente, né? Pelo menos em relação aos avanços, à assistência, o que tem disponível, né? Então, naquela época, eu acho que o jovem ele não tinha esperança em relação à AIDS, muitas vezes. Hoje, não. Hoje, essa esperança, ela está aí, ela está disponível, ela está no SUS. Então, é por isso que, hoje em dia, a gente tem, né, no NAIDS uma frase, né, não deixar ninguém para trás. Ninguém pode ser deixado para trás num contexto em que você tem avanços biomédicos, avanços sociais, avanços estruturais. A gente olha, né, para essas questões de uma forma ampla, né, e a gente pensa que nesse contexto, com todos esses avanços, é impossível, né, deixar um jovem para trás, deixar uma pessoa sabendo tardiamente do seu diagnóstico, não conhecendo a sua sorologia,
né, não tendo acesso à prevenção, enfim. Então, eu acho que hoje realmente é diferente, hoje pode ser diferente, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E principalmente a prevenção, né? Porque ele não precisa se contaminar, né? Existem milhões de maneiras de não se contaminar, né? Para não ter que precisar fazer o tratamento. Então, Bruno, muito obrigado, viu, pela sua participação. A nossa intenção é sempre levantar um tema, a gente nunca vai esgotar, a gente pode ficar falando horas aqui, mas principalmente levantar um tema, trazer pessoas que trabalham com isso, que têm uma visão. E se você se interessou também em fazer o curso, faça o curso, acesse lá o site da Unides, que é um curso gratuito, e garanto que você vai sair sabendo muito mais coisa do que sabe agora. Com certeza. Muito obrigado, Milton. Imagina, obrigado a você.